Agora está. Olha, boa noite mais uma vez, Tiziana. Obrigada por teres aceito o nosso Boa convite noite. aqui em nome da PWN Luanda. É uma honra estarmos aqui contigo. Como te disse, na nossa conversa que tivemos, eu sigo-te já desde há 2 anos atrás, quando É participaste verdade. no evento cá, um evento de Angola, e tu fizeste a partir do Brasil. E cada vez o mundo é mais pequeno. Para nós é um prazer, e principalmente neste tema que todas nós, direta ou indiretamente, passamos. O que é que fazemos quando perdemos o emprego ou decidimos abraçar uma nova oportunidade? Os primeiros tempos nunca são fáceis e entramos quase todas a maior parte num sistema pré-depressivo. E é com muito prazer e expectativa que nós convidamos e para abordarmos mais este tema. E mais uma vez, bem-vindo e obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com você, com mulheres tão potentes, trazer um pouquinho, né, dessa trajetória no RH, né? Eu já estou aí nessa jornada há 25 anos. Vou só botar minha almofadinha aqui nas minhas costas. E sabe, Sofia, que esse é um dos temas que eu gosto e não gosto, né? Porque a gente não quer que ninguém fique desempregado, mas eu fico feliz de poder compartilhar uma metodologia que eu criei para mim, quando eu fiquei buscando recolocação. E é impressionante, porque muitas vezes a gente, como RH, sabe como tem que fazer, mas na hora de fazer para a gente não faz, né? É sempre assim, santo de casa não faz milagre, né? É E verdade. quando eu me vi nesse lugar de ter que buscar recolocação, eu fiquei enviando meu currículo de várias maneiras, eu fiquei em vários estados emocionais e teve uma hora que eu falei assim, Sana, pensa como recrutadora e organiza tua vida que você vai conseguir se recolocar. E deu certo. E deu É. tão certo que eu comecei a ajudar várias amigas e depois de muitos anos isso acabou se tornando, né, a minha consultoria de RH. Primeiro trabalho que eu fiz foi esse trabalho de ajudar pessoas a se recolocarem, principalmente mulheres. Sofia, vou pedir para você Sim. liberar para mim, para poder eu compartilhar a minha Olha, tela. claro, claro, claro. Eu estava aqui já centrada na tua explicação, que até esqueci-me, claro. E aí Oi? já está, já está. Ah, maravilha. Então, eu gostaria de começar compartilhando aqui a minha tela e contar um pouquinho para vocês como foi toda essa trajetória e como que a gente pode fazer para se organizar. Eu trouxe aqui para vocês com detalhes uma metodologia que eu desenvolvi para mim e que eu utilizo com os meus clientes que estão buscando recolocação. Então, para a gente começar, eu queria que vocês me falassem, quem está aqui acompanhando a gente, quem está buscando emprego nesse momento. Quero que vocês contem aí, conversem, vamos trocando essa figurinha. Já deixa o canal aberto aqui para a gente tirar dúvida. Todo mundo vai mandando mensagem, quem tiver, né, sem câmera aberta, mas quem quiser compartilhar também, pode ficar à vontade, levanta a mão que a gente interrompe e vai conversando. Tem alguém aí que está buscando emprego nesse momento? Todo mundo quietinho, todo mundo no início fica tímido, né? É verdade, até parece, ou que já buscou, não é? Eu não. É, Olha, temos a Isabel Quitamba. Isabel, Isabel, maravilha. O que é interessante que o método, né, de buscar emprego, ele é um método que ele é igual no mundo todo. Alguns países têm uma diferença em relação às plataformas que as vagas são divulgadas, mas a metodologia, ela funciona em qualquer lugar do mundo. Quando eu tive no ano passado em Portugal, eu conversei com vários profissionais de RH lá também e entendi que o procedimento é o mesmo, né? O RH internacional, né, Sofia? Então, essa é a parte boa, né, da gente poder compartilhar. Mas esse primeiro momento, eu sei que é um momento muito difícil, muitas vezes a gente não sabe como que vai reagir, né? Algumas pessoas são demitidas, outras pessoas pedem demissão porque não estão se sentindo confortáveis. E eu entendo que esse primeiro momento é um momento que a gente tem que parar e refletir e pensar, caramba, o que que eu vou fazer agora? E eu chamo esse momento
do momento de acolhimento, da gente estar do lado das pessoas que a gente ama, da gente ouvir o que a gente está sentindo, porque muitas vezes é uma demissão dolorosa. A gente sabe, né, que a gente muitas vezes fica anos trabalhando numa empresa e que a gente dedica nosso tempo, nosso dia, deixa nossa família, deixa filho e vai para essa empresa e muitas vezes a demissão ocorre em 5 minutos. Eu tive É um verdade. cliente há pouco tempo que foi demitido em 5 minutos. Não teve tempo nem de conversar com o time dele. E é sofrido, porque você cria um Viviana, laço, vira uma. olha, tu Oi, falaste, tu estiveste em Portugal. E eu lembrei-me, em sim, Portugal, as pessoas que são demitidas têm subsídio de desemprego. O Estado, durante um tempo, acho que até um ano, paga o subsídio de sim, desemprego, é o salário mínimo. E as pessoas lá com o salário mínimo não vivem o luxo, mas o arroz, o feijão, a carne não falta e os frutos. Não sei como é que é no Brasil. Aqui em Angola não temos salário mínimo, então é muito mais tenebroso quando as pessoas nossa, são demitidas. Estás a ver? Porque ficam, naquele momento, ficam sem rendimento nenhum. é desesperador, É né? Aqui no desesperador. Brasil tem uma taxa que gira em torno de meio salário mínimo a um salário mínimo e um período de 3 a 6 meses. Depende do tempo que você ficou na empresa e Tá? do emprego anterior. Sim. Vai depender bastante. Tem uns valores ali que eles vão definindo de acordo com as faixas salariais. Mas em Portugal eu senti que tem uma segurança, né? Tem, Lá eles tem. estão no pleno emprego. Isso Aqui é no verdade. Brasil a gente melhorou um pouco depois da pandemia. A gente está numa faixa de 7%. Mas antes da gente bater esse papo aqui, eu fui pesquisar quanto que está de percentual de desemprego em Luanda, e eu vi que é uma média de 30%. Eu fiquei bem E assustada, porque eu dados achei um índice muito oficiais, alto. eu acho que na realidade, e as É senhoras muito estão aqui também mais. podem ajudar, é muito mais. Existe um grande nível, um grande número de desemprego e a minha experiência que eu vejo, quase todas as mulheres aqui em Angola, por não terem essa proteção do Estado, ou aceitam muita humilhação nos empregos, com medo de perder, e quando Uhum. perdem, como não têm nenhum rendimento, a maior parte vai à depressão. E tu vês logo quando uma mulher está de depressão ou engorda demais, umas emagrecem demais, e tu falas com aquela mulher e tu dizes, esta mulher não está bem. E peço desculpa, já É não te interrompo mais. desesperador. É Não, não, eu acho que é desesperador. muito importante, porque a gente está num lugar seguro aqui, e é importante a gente compartilhar, porque isso é um sentimento comum. Quando a gente fica sem emprego, a gente perde um pouco a nossa identidade É e a verdade. liberdade, que isso que eu acho que é o mais E importante. duvidamos de A nós Isa... mesmos, não é? Duvidamos de nós. Porque a gente começa a pensar, será Exato. que eu não sou tão boa para perder o emprego? E às vezes pode ser excelente, mas começas a duvidar de ti própria, e quando isso acontece, é já o caminho de uma pré-depressão. E até suicídios e Sim, tudo, não é? sim, sim, sim. É um índice, um dos índices mais altos de suicídio é por conta do desemprego, né? Tanto para homem quanto para mulher. Até no caso, para homens é um pouco mais, né? Por conta de toda essa pressão em cima dos homens, ter que ser o provedor da família. Mas a Isabel fez um comentário aqui, ela falou que não está buscando emprego nesse momento, mas ela se vê sempre numa busca por uma colocação melhor, um crescimento contínuo da carreira. Adorei, Isabel, é exatamente isso. Isso faz parte de um dos tópicos aqui que eu quero trazer para vocês, e principalmente como a gente utilizar as ferramentas que existem para vocês poderem manter essa empregabilidade e também a trabalhabilidade. Não sei se vocês utilizam esse termo aí, mas não só falando dos empregos formais, mas outras fontes de renda, que é muito importante para a gente, né, enquanto mulher. Bom, a segunda coisa é não buscar culpados, né? Que a gente geralmente sai desse momento ali tentando encontrar uma justificativa, e eu sei que é muito difícil, às vezes é injusta a demissão, mas hoje eu consigo olhar para as coisas de uma maneira muito mais racional. E eu entendo assim, o contrato ele é assinado por duas partes. E ele pode ser encerrado a qualquer momento. Claro que tem países que existe, né, uma estabilidade. Isso foi uma das coisas assim que eu fiquei impressionada em Portugal, porque lá não existe demissão sem justa causa. E aqui no Brasil existe demissão sem justa causa. Então, os brasileiros eles têm constantemente esse medo da demissão. A gente tem muito medo de ser demitido. Todo mundo aqui fica o tempo todo muito inseguro, porque a qualquer momento você pode ser demitido do seu emprego. Mesmo a taxa tendo reduzido, você pode chegar no trabalho no dia seguinte e falar: ah, acabou,
encerramos teu contrato aqui. E é assim, na hora, eles encerram seu contrato, você não tem acesso a mais nada, tudo seu fica bloqueado e acabou. Você não acessa nada. Fechou. Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp que estava batucando aqui. É, e, ao invés disso, fazer uma lista, né? Uma lista dos aprendizados no cargo anterior e o que que a gente precisa desenvolver para o próximo. Porque, assim, a gente pode direcionar a nossa energia em ficar buscando o culpado. Isso é uma coisa natural do ser humano, a gente vai ficar querendo encontrar uma justificativa, porque muitas vezes a gente acha que é injusto, algumas vezes sim, outras vezes não é. Às vezes a gente pisou na bola mesmo e tá tudo bem, né? Entender isso de uma maneira madura e olhar para trás, refletir, poxa, o que que foi que eu poderia ter feito melhor? O que que eu preciso desenvolver para o próximo emprego? O que que eu preciso melhorar? O que mais eu posso me desenvolver? Tem uma frase que eu gosto muito, que é da barra de Access, que eu aprendi com uma amiga minha, que é assim: onde eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? E eu uso isso para tudo, gente, aqui em casa. Meu filho vai lá arrumar o quarto, eu vou lá dar aquela olhada, tá tudo meio bagunçado. Eu falei, e aí, Daniel, como é que pode melhorar? Aí ele vai lá, acho que eu posso arrumar melhor essa estante. Então, arruma melhor essa estante. E eu comecei a utilizar muito isso para a minha vida, né? Entender, estou fazendo esse trabalho, o que que eu posso melhorar para o próximo ser melhor ainda? Então, isso é uma coisa que eu sei que nós, mulheres, a gente é cobrado em muitos pontos, mas isso é interessante também para a gente poder sempre se desafiar. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar num lugar e a gente entra assim naquele lugarzinho cômodo, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas a Isabel tá aqui para poder falar para a gente. Eu estou sempre buscando uma coisa melhor. E criar uma nova mentalidade, porque nós somos as únicas responsáveis pela nossa carreira. Então, eu queria que vocês me falassem como que funciona em relação a plano de carreira. Se as empresas oferecem, se vocês fazem o plano de carreira de vocês, alguém consegue compartilhar aqui comigo? Queria ouvir um pouquinho como é que funciona isso. Vocês têm esse hábito? Se a empresa cria plano de carreira, como que funciona, Sofia? Eu não sei se antes de eu falar, se alguém quer contribuir, por favor. Por favor, gente, abre aí a câmera, não deixa a gente sozinha aqui, não, que a gente gosta de ouvir. Qual é a vossa experiência? Aqui no Brasil, algumas empresas elas possuem, as multinacionais, na maioria das vezes, né? As empresas de pequeno e médio porte, geralmente não. Mas, ao longo dessa trajetória, eu sempre falei para todas as pessoas: não delega sua carreira para empresa Yeah, nenhuma. sim. Cuida você da sua carreira, cria você o seu plano individual de carreira, construa, entenda para onde que você quer ir, aonde você quer chegar, quais são os caminhos que você quer percorrer e sair desse lugar, né, de estagnação. Eu lembro que teve uma vez que eu estava na última empresa que eu trabalhei como contratada, né, tinha uma profissional que ela reclamava demais, demais, demais. Ela ia lá na sala e falava, mas não é justo, eu trabalho há 10 anos nessa empresa, e aí contrata uma outra pessoa, e essa pessoa chega, e eu que poderia ter sido efetivada para esse cargo. Aí eu falava assim para ela, Rose, mas me fala uma coisa, o que que você está se desenvolvendo para ir para esse cargo? Você já comunicou que você tem vontade para esse cargo? Você já falou que você está estudando essa área nova? E às vezes a pessoa está tão ali quietinha no mundo dela que ela não comunica nada. E às vezes a empresa nem sabe que ela tem vontade de mudar de área, não sabe de nada, ela fica estagnada naquele lugar e fica se sentindo injustiçado. Então, isso é uma coisa interessante da gente começar a comunicar os nossos desejos. Quem hoje está numa empresa e almeja um outro cargo na empresa, já comunica. É. Já começa a entender, é possível? Será que eu posso ir para aquele outro cargo? O que que eu preciso fazer para ir para aquele cargo? Começa a se questionar, começa a conversar com o gestor direto, né? Eu gosto muito dessa troca, porque às vezes o próprio gestor ele pode te dar esse retorno, né? Pois, olha, Falar, olha, para aqui, você e para esse. Oi? fala, Tiziana, força, força, força. Eu sei que estás encarregada. Porque assim, às vezes o gestor não sabe que a pessoa tem vontade de mudar de cargo, de assumir um cargo de liderança, vai deixando a vida acontecer. Mas esse próprio gestor pode muitas vezes dizer assim: olha, para você ir para um cargo de liderança, você precisa desenvolver tais, tais, tais habilidades e competências, que às vezes você nem sabe.
Eu tive uma É, cliente que falou para mim outro dia assim, que ela teve essa conversa, né? Eu falei com ela, tem essa conversa com a sua liderança, e a líder dela falou assim: olha, você precisa ter um pouco mais de relacionamento com os seus pares, porque você só fica focada nos seus liderados. Você precisa focar também nos seus pares, mudar um pouquinho seu relacionamento. Ela estava tão dedicada a desenvolver a equipe dela que ela esquecia de se desenvolver. Olha que foi, interessante isso, claro, né? E aí foi interessante essa virada de chave, porque ela começou a entender, poxa, eu também não estou aqui só para ensinar, eu tenho que aprender. pois. Então, Aqui, descer, né, um pouquinho. pois. Aqui em Angola também, as grandes empresas têm um plano de carreira, as pequenas não, mas e cada vez se fala mais em plano de carreira, desenvolvimento do colaborador. Os planos de carreiras às vezes pecam porque são todos chapa 5 e cada pessoa precisa de um plano de carreira. E a maior Ok. parte das empresas não tem essa capacidade de quadro a quadro fazer um plano. E por isso é que, além do plano de carreira da empresa, é bom nós, pessoalmente, temos o nosso plano de carreira. Sabemos onde é que nós queremos Exato. chegar. Como tu disseste, que quem faz a nossa carreira somos nós. Eu não sei se tu já leste, por acaso acabei de ler este final de semana este livro. Vocês conseguem ver? Amo. Indico para todo mundo. E há. E uma das coisas que ela diz é que não esperem que te deem um lugar à mesa. Puxa tu o teu lugar e senta-te à mesa. E mais ou menos isso estavas a dizer aqui, que nós não devemos esperar que nenhuma empresa, que ninguém faça a nossa carreira, nós devemos saber exatamente impor-nos, no bem sentido, e fazermos nós próprios a nossa carreira. Portanto, é bom ter planos de carreira na empresa, mas eu tenho que saber bem o que é que eu quero. Porque senão somos dependentes, não Exato. é? E esse feedback também que Começar a se disseste, relacionar. pois, falar, olha, eu quero chegar àquela posição, eu quero. Não ter vergonha, porque nós aqui também, às vezes, mulher, temos um bocadinho de vergonha de dizer, ai, vai parecer que eu sou ambiciosa demais. Não, eu quero chegar àquela posição, eu quero fazer aquilo. Não, e tudo bem ser ambiciosa demais, né, Sofia? É Sim, importante para a é gente verdade. ocupar os nossos espaços. A gente já tem essa desigualdade de gênero nos cargos de liderança, a gente tem essa desigualdade de gênero em tantos ambientes. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Na semana passada, eu estava dando uma palestra sobre diversidade e inclusão, e eu fui falando, né, com as pessoas da plateia assim. Quantas mulheres vocês já viram em cargos de liderança? Ah, e todo mundo levantava a mão, assim, a metade levantava a mão. Tá, e quantas mulheres negras surgiram em cargos de liderança? Aí começa a diminuir as mãozinhas, né? E quantas mulheres negras e lésbicas vocês já viram em cargos? Eles vão abaixando a mãozinha. Eu falei assim, gente, é isso, a gente precisa ocupar esses lugares. A gente precisa começar a olhar para esses ambientes, né? Porque se a gente não ocupa esses lugares, porque muitas vezes a gente se diminui e acha que, nossa, não dá, acho que não vale a pena me candidatar porque eu não tenho todas as competências para aquele cargo. Aí um homem que tem muito menos que a gente vai lá e ocupa, gente, aquele lugar. Olha Yeah, isso. isso é verdade, é verdade. É. E eles são super autoconfiantes, né? Que eles têm uma confiança maravilhosa. Ó, a Isabel falou, precisamos de representatividade. É isso. Precisamos de representatividade mesmo, porque ainda tá muito desigual, né? Como é que é aí, Sofia, os cargos de liderança para mulheres? Olha, temos alguns cargos de liderança cada vez a mais. Por exemplo, este nosso executivo, cá, o governo, apostou muito. Temos muitas ministras, já diretoras, mas ainda é um caminho muito grande para percorrer. E o que eu acho, Tiziana, não é só ocupar os cargos, mas ter poder. Porque há muitos cargos também ocupados, mas que é quase tipo, estão ali só para dizer que têm representatividade, mas as mulheres não têm poder. Portanto, eu acho que é nós nos capacitarmos mais e quando alcançarmos esses cargos, podemos usufruir do poder exatamente, porque senão só somos rostinhos bonitos. Mas tem-se trabalhado Sim. muito, tem-se falado muito, já há muitas organizações aqui em Angola, como a PWN, que trabalham as mulheres numa comunidade para todas nós desenvolvermos umas às outras. Então, quer dizer, este movimento cada vez é maior. Que lindo. É isso, é muito importante. A gente precisa ter voz, né? Não é só rostinho bonito, né? É ter voz. Bom, vou mostrar aqui para vocês a metodologia. Quem quiser anotar, depois eu posso mandar, Sofia, para vocês o slide, se você quiser Então, eu compartilhar, que agradecia. aí já Sim, sim. fica salvo,
Porque Boa. tem um método aqui para vocês poderem construir essa linha de raciocínio mesmo e estruturar. Para quem está buscando recolocação, para quem vai buscar, Isabel que falou, está sempre de olho aí no mercado, já se organiza para você já saber exatamente como que você faz para poder estruturar isso, porque você fazendo exatamente dessa maneira, você tem resultado e é muito bacana. Você vai sempre, todas as vezes que você quiser buscar um emprego novo, você segue a mandala, que você vai ver que vocês vão ter resultado. Tá? Então, eu separei em 4 etapas, né? A primeira é montar um plano de ação e mapear as empresas. O segundo é construir um currículo, fazer a busca de vagas e a adaptação do currículo. O terceiro é ter um LinkedIn, e aí eu quero que vocês já levantem as mãozinhas aí, quem que tem LinkedIn, quem está no LinkedIn, que a gente precisa se conectar para já. Fazer o acionamento, né, dos recrutadores no LinkedIn e ter o maior número de entrevistas agendadas. Quem está no LinkedIn, que não está trabalhando no posicionamento profissional e que não está recebendo convite para entrevistas, tá tudo errado, tá? Já estou avisando desde já, tá tudo errado. Vocês têm que estar com chuva de convite para entrevista no LinkedIn, tem que estar ali, ó, pipocando aquilo todo dia ali, tá? E na quarta etapa, entrevista com RH, entrevista com o gestor e carta oferta. Então, assim, são 4 etapas. Se você organiza sua vida, seu dia, para você todos os dias fazer um pouquinho, você consegue ter resultado. E assim, é rápido, não demora, tá? Então, vamos falando aqui da primeira etapa, que aqui é onde a maioria das pessoas é. Porque o que a gente faz? A gente tem o hábito de, tô ali, fui demitida, preciso arrumar um emprego. Na emoção, a gente começa a mandar currículo para tudo quanto é vaga. Mas assim, é na emoção mesmo, é no desespero. Você tá ali, você viu uma vaga, acha que tem tudo a ver com você, você começa a enviar currículo. Só que o recrutador não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar se você sabe desenvolver aquele trabalho que ele está colocando ali no requisito da vaga. Então, esse é o momento que todo mundo erra. Quem está aqui já vai parar de errar nesse ponto, que agora vocês vão saber o que vocês precisam fazer, tá? Então, primeira coisa é já ter uma noção do caminho que você quer percorrer. Todo mundo tem na cabeça aí as empresas do sonho, né? Todo mundo tem. Então, você já saber quais são os tipos de empresa que você quer trabalhar, qual é a localização, qual é o tamanho da empresa, pequeno porte, médio porte, multinacional, qual é o valor de compensação salarial e benefícios, qual é o formato de trabalho, se é híbrido presencial, se é remoto, porque se é remoto a gente abre um leque de possibilidades, acabaram-se as fronteiras, né? 3 referências de empresas, é muito importante que você tenha essas 3 para você começar esse movimento. Saber quais são as empresas que você não trabalharia de jeito nenhum. E isso tem muito a ver com os nossos valores pessoais. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que não trabalhariam na indústria do tabaco de jeito nenhum. E assim, aqui no Brasil, gente, é uma das empresas que tem o melhor plano de carreira, que pagam os melhores salários. Mas tem pessoas que não trabalhariam lá de jeito nenhum. E tá tudo bem, né? Assim, empresas do ramo da bebida alcoólica, tem gente que não vai trabalhar e tá tudo certo. Então é importante a gente saber quais são os lugares que a gente tem vontade de ir e quais são os lugares que a gente não vai de jeito nenhum. Em relação à localização, você precisa saber exatamente qual é o raio de distância da sua casa que você quer trabalhar. Porque se é um emprego presencial e você está se candidatando a uma de vaga na emoção, você vai ser chamado para uma entrevista, você nem viu a distância do trabalho para sua casa, você não vai. Então você está perdendo tempo, gastando energia e todo esse processo ele precisa ser estrategicamente pensado. Para quê? Para que quando você receba o convite, seja o convite da empresa que você quer trabalhar. Senão você fica se candidatando a um monte de vaga que você não se interessa, de empresa distante de casa, de empresas que não têm os mesmos valores que o seu. E aí você está ali perdendo seu tempo. Não vale a pena. Então, vamos nos organizar para que todas essas candidaturas elas sejam estratégicas, tá? E aí, depois do plano de ação, a gente vem para essa etapa aqui, depois que você mapeia essas empresas. Você vai começar a organizar o seu currículo, que eu chamo de currículo matriz. O que é o currículo matriz? É você ter um currículo com todas as informações da sua trajetória. Tudo, tudo, tudo. Mesmo que você tenha trabalhado em várias áreas diferentes, coloca tudo nesse currículo. É como se fosse um rascunho. E a partir desse currículo, você vai criando cópia
né? Um currículo para cada vaga. Por que um currículo para cada vaga? Porque cada empresa, ela tem um problema diferente. Cada empresa precisa contratar uma pessoa para resolver um problema. Então, se cada empresa tem um problema, não tem como a gente dar o mesmo currículo para cada empresa. É a mesma coisa assim, né? A gente vai num médico, cada pessoa vai ter um problema, cada pessoa vai ter uma dor. O médico não vai dar o mesmo remédio para todos os pacientes. Ele vai dar um remédio para cada tipo de dor. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente faz um currículo adaptado, a gente está resolvendo a dor daquele cliente, daquela empresa. E é muito interessante a gente desconstruir essa ideia de cliente, de empresa, e começar a pensar na empresa como cliente, porque a gente tira a empresa do pedestal. A gente tem o hábito de olhar para a empresa, né, como um lugar assim, né, muito impossível de entrar, um lugar assim muito especial. A gente coloca essa empresa lá, meu Deus, é quase Deus, né? E na verdade, ela é só uma empresa que precisa contratar alguém para resolver o problema dela. Se a gente sabe construir esse currículo, olhando para o requisito da vaga e ajustando esse currículo para cada vaga, o recrutador olha e fala: Nossa, Isabel sabe resolver meu problema aqui. É ela que eu vou contratar, né? O que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas têm um currículo só. Aí coloca lá o currículo, salva lá o currículo 2024 e envia esse currículo para todas as vagas. Mas não tem como, porque a empresa não tem tempo de ficar buscando em cada currículo se as pessoas têm aquela competência, aquela experiência para poder resolver o problema. Então, são pequenos detalhezinhos que, se a gente começa a fazer isso com estratégia, a gente vai acelerando esse processo. E aí, esse processo de busca pela recolocação, ele é menos doloroso, porque você manda para a vaga certa, que tem a ver com você, você vai receber o contato das pessoas certas. Ó, a Profília levantou a mão. Pode falar, fica à vontade. Só liberar aí o microfone. Porfiria, pode Oi, falar. Profília, pode falar. Estás com o microfone desligado. Desligado, é. Não? Não, não sei. Se não conseguires desligar, tiveres algum problema no computador, podes pôr aqui no bate-papo, no chat. É, que a gente lê e vai respondendo. Vou dando sequência, você vai tentando aí, pode interromper a gente que a gente para aqui, tá? Fica à vontade. Então, é entender essa lógica, né? Que empresas diferentes têm problemas diferentes, e aí a gente tem que enviar currículos diferentes. Dar o remédio direitinho para cada dor, que aí a gente acelera esse processo. Depois dessa etapa, a gente vem para a etapa, calma aí, volta aqui para o 3, do LinkedIn, que o LinkedIn ele foi mudando ao longo dos tempos. Há quanto tempo você está lá no LinkedIn, Sofia? Eu já estou há bastante tempo, ó. Eu não sei agora aos anos, mas já estou há bastante tempo. Eu até lembro-me de estar mesmo antes. Aqui em Angola é a principal agora rede profissional. Mesmo as empresas Maravilhoso. gastavam muito dinheiro em agências de recrutamento e agora têm um LinkedIn profissional e conseguem recrutar. Porque ele também facilita muito. Ele também, como tu estavas a dizer, o LinkedIn adapta-se ao perfil. Ele, olha, queres um LinkedIn de estudante, queres investigar? Tens um LinkedIn de estudante. Queres profissional, ter business, tens o link de o perfil business. Queres recrutador, Sim, tens. E eles ajudam-te, não é? E aqui agora as empresas poupam muito dinheiro tendo o LinkedIn. Eu já tenho aí, deve ter uns 9 anos. Antes de começarem aqui nesta voga toda aqui em Angola, eu mesmo já tinha. maravilha. E você já deve ter percebido como que ele está mudando, né? Está Cada mudando vez mais. cada vez mais. Ah, Diga? a Profília falou que não conseguiu ligar o microfone, que a bebê puxou o telefone. Mas não tem problema, não. Coloca aqui na mensagem que a gente vai ler sua mensagem aqui da sua dúvida.
Mas o LinkedIn está mudando e muda o tempo todo, né? Quando eu comecei a utilizar, foi em 2014 e ele era muito focado a escrever artigo. Depois vieram esses posts. Na pandemia começaram as lives. Hoje a gente tem podcast, tem newsletter, tem muitas formas de você estar ali, né, tendo essa construção desse posicionamento profissional no LinkedIn. Mas o mais interessante de tudo, gente, não sei se vocês já ouviram um pronunciamento do LinkedIn recentemente falando que ele hoje se intitula uma rede social. Sim, Antigamente ele falava que era só rede profissional, né? isso é Mas ele verdade. hoje fala sobre rede social também. E isso foi maravilhoso, porque vai tirando, né, aquela sensação de que você precisa estar ali de uma forma muito técnica, muito séria, muito engessada, né? Eu nunca fui essa pessoa, tá, gente? Eu sou do jeito que eu tô aqui, eu sou no LinkedIn, tá? Eu sou a que conta história, que fala de filho, não quero nem saber. Mas, assim, o mais interessante de tudo é a gente entender que o LinkedIn hoje é como se fosse a nossa página, o nosso site na internet, que a gente tem a oportunidade de contar a nossa trajetória profissional. E ele é muito diferente do currículo, porque o currículo a gente faz, a gente conta o que a gente já fez. E a gente salva esse currículo e guarda no computador. Ele é estático, né? É um documento, ele é um arquivo nosso. Mas o LinkedIn, ele é vivo, ele está ali o tempo todo. Você pode atualizar o tempo todo, dizendo: olha, eu fiz esse curso, agora eu estou aqui nesse evento, agora eu estou aqui fazendo essa live. Quando terminar aqui, a gente vai fazer uma foto para postar lá no LinkedIn, que eu vou dizer que eu estava aqui com vocês. Então, Claro. a gente está o tempo todo construindo o nosso posicionamento. E E a gente Cristiana, precisa diz uma aproveitar. coisa, tu disseste que tu postas também muito, assuntos pessoais seus. Existe aqui também uma frente que defende, não, no LinkedIn nós temos de ser tudo profissional, vida pessoal, temos o Facebook, temos o Instagram. Como é que o recrutador, e tu, és especialista em RH, como é que os recrutadores veem este tipo de perfis que, além de partilharem assuntos profissionais, tanto partilham uma reunião executiva, como partilham a família, os filhos em casa? Como é que tu vês? Como é que os recrutadores olham para estes tipos de perfis? Olha, antigamente isso era um tabu, né? Hum. Ninguém postava nada, as pessoas só postavam, fui nesse evento, fui nesse lugar, é como se a pessoa não tivesse uma vida pessoal. E a pandemia, ela desconstruiu tudo isso, porque estava todo mundo em casa. Não tinha como a gente estar o tempo todo dentro de um escritório postando que estava no evento. Então, a partir da pandemia, que todo mundo compartilhou um pouco mais o seu home office, né, o seu café da manhã, a sua intimidade ali, né, da simplicidade de estar de pijama trabalhando. Isso foi quebrando um pouco essa barreira, essa coisa séria, esse tom engessado. Ainda existem as pessoas que falam que o LinkedIn é uma rede profissional, mas a gente precisa olhar da seguinte maneira, tá? Que o recrutador busca num profissional, além das competências técnicas, né? Dele estar ali conferindo se aquela pessoa sabe realizar aquele trabalho. Quando esse recrutador ele transfere essa entrevista para o gestor, o que faz um gestor contratar e bater o martelo e falar: é você que eu quero contratar? Ele contrata as pessoas a partir do momento que ele entende que essa pessoa ela vai fazer parte daquele time e ela vai conseguir interagir com aquele time, que ela vai fazer parte da galera, sabe? Vocês usam galera ou usa malta aí? Como que é? Olha, usamos Malta também é português, Malta é É português, portuguesa. é brasileiro. Agora não me estou a ver, nós utilizamos os Com 2. time, então. Então vamos com time. Sim, Ele sim. quer sentir muito se a pessoa vai conseguir se adaptar, se Equipa, ela vai ser uma equipa. pessoa. Aqui diz Oi? equipa. Equipa, não é time, é Equipa. 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 Equipa, ok. Então, o recrutador hoje, quanto mais ele conhecer sobre a pessoa, além do profissional, ele consegue entender que existe sinergia com o fit da empresa, com a cultura da empresa. Isso a gente não conseguia fazer antes no LinkedIn. E sabe o que que os recrutadores faziam? Eles fofocavam as outras redes sociais.
Eles olhavam as outras, ele olhava o Instagram, ele olhava o Facebook dos candidatos. Então, quando você traz um pouco de você para dentro do seu LinkedIn, você conta ali o que você faz, mas você também conta quem você é. Isso é muito importante. Aqui no Brasil, as pessoas têm o hábito de colocar no título que é mãe. É muito comum. Mãe do fulano, mãe do ciclano. E tá tudo certo. Eu acho isso bem legal. Eu acho isso bem legal. Deixa eu ver aqui a equipa. Ok, obrigada, Edna. Então, assim, tem alguns detalhezinhos que a gente colocando ali no LinkedIn, ele já faz também com que aumente essa visibilidade. Eu coloquei alguns pontos aqui, né? Que é ajustar o título. Muitas pessoas não colocam no título o cargo que deseja, né? As competências, colocam assim, em busca de recolocação ou procurando emprego. E a gente precisa entender que a busca, né, do recrutador dentro do LinkedIn é uma busca, assim como a gente está buscando um serviço no Google, por exemplo. A gente coloca palavras-chave dentro do Google, né? A gente coloca ali palavras que vão fazer com que essa busca seja o mais próxima daquilo que a gente deseja. Então, se a gente precisar contratar um profissional para resolver um problema de conserto na nossa casa, a gente vai colocar ali um marceneiro, um pintor e a região que a gente mora. E vai ter esse resultado ali no Google, né? Ou numa plataforma de contratação de freelancers, vai ter esse resultado. O LinkedIn funciona da mesma forma. Então, se você já coloca ali o cargo desejado, ou o cargo atual ou o desejado, você já aumenta essa chance de ser localizado. Que esse é o objetivo, é ser localizado. Aquela maletinha ali de vagas, ela ajuda, ajuda. Mas o importante lá é a gente ser localizado, né? Então, você pode colocar ali o cargo desejado, você pode colocar algumas especializações que você tiver, que vão fazer diferença dentro da tua área de atuação, isso é super legal também. Alguma coisa que seja de destaque, que vai corroborar com aquele trabalho que você faz. Por exemplo, hoje eu trabalho falando muito de diversidade e inclusão, e no início do ano eu me tornei membro oficial do Instituto Brasileiro de ESG. Então, eu coloquei isso no meu título. Por quê? Porque é um título importante, né? Isso aumenta ali a credibilidade, a visibilidade. Eu sou professora, então eu coloco lá também que eu sou professora. Então, a gente precisa também ali fazer o nosso marketing, né? A gente tem essa dificuldade, né, Sofia? Principalmente a gente como mulher, é difícil a gente ficar falando da gente. O pessoal, vou ficar falando de mim mesmo. Fala sim, tem que falar. É importante fazer seu próprio marketing, gente. A gente tem que saber se vender, viu? E isso principalmente no campo do sobre, né? O que muita gente faz? Copia e cola o resumo do currículo no sobre. Gente, ali é o lugar de aproveitar e contar a tua história. No meu sobre, depois vocês podem ir lá ver, eu vou compartilhar com vocês aqui no meu LinkedIn, eu conto a minha trajetória. Comecei na empresa tal, depois de tantos anos, eu e meu marido e os meus filhos, a gente resolveu mudar de cidade, então eu fui trabalhar em outro lugar. E eu vou contando os meus desafios e as minhas vulnerabilidades também, sabe? Porque isso é importante e as pessoas se conectam com a gente. Isso é muito bacana. As pessoas se identificam. Elas vão ver e falar: nossa, olha, eu quero que essa pessoa trabalhe comigo, porque eu me identifiquei com ela. A gente sente ali através do sobre, né, um pouquinho da energia da pessoa. Ó, a Isabel tem um coração. É muito interessante isso, sabe? Porque muitas vezes fica um tom tão sério, um tom tão engessado, que você nem consegue sentir quem é aquela pessoa. E assim, não tenha medo, escreva exatamente como você fala. Escreva do seu jeitinho. Não tem assim um fiscal do LinkedIn que vai lá dizer, olha, desse jeito não tá bom. Escreve como você fala. Se você falar no meu, você vai ver, nossa, é Tiziana mesmo escrever isso aqui. Porque é exatamente a minha trajetória, do jeito que eu conto aqui, vocês vão ler lá e vocês vão identificar e vão falar, realmente, é ela, sabe? Porque senão fica tudo muito sério. E você percebe essa diferença na hora que você abre a câmera e que você vai entrevistar uma pessoa que você vê que ela é completamente diferente daquele perfil do LinkedIn. Chega a assustar. Deixa eu ver aqui no chat que tem uma mensagem aqui. Ó, Isabel perguntou: será que tem a ver com o fato das habilidades comportamentais serem cada vez mais valorizadas? Com certeza.
Com certeza, é exatamente isso. A gente fala, né, que as pessoas são contratadas muito pela técnica e demitida pelo aspecto comportamental. Mas hoje, as empresas querem cada vez mais entender como você é, para que não exista essa demissão por conta do aspecto comportamental. Por isso que nessas etapas de entrevista, o recrutador ele vai avaliar a parte técnica, mas o gestor ele vai avaliar a parte comportamental. Por isso que tem os testes, né? Aí vocês utilizam esses testes comportamentais também? Aqui todo mundo detesta, né? Mas é necessário. Aqui também faz, muitas empresas fazem. O assessment, né? Diz que aqui utiliza demais. Todo mundo reclama, mas é uma forma da empresa entender, né? Se o analista tem as características de um analista, isso é importante a gente, né, citar e contar essas trajetórias e contar ali no teu LinkedIn. Um terceiro ponto é seguir as empresas que você tem interesse em trabalhar. Então, ó, lá na primeira etapa, você monta ali a tua listinha de empresas. E aí, depois, quando você está aqui no LinkedIn, o que que você faz? Você segue as empresas, você começa a interagir com as pessoas, os profissionais dessas empresas. Você tem essa oportunidade de estar numa rede onde estão as pessoas das empresas que você quer trabalhar. E essa oportunidade, gente, lá no início, quando eu comecei a trabalhar, não tinha. A gente mandava o currículo e não tinha ideia do que ia acontecer, se você ia ser selecionado, se você não ia. Aqui a gente tem essa oportunidade de estabelecer essas conversas. E muitas pessoas não aproveitam essa chance de estabelecer essas conversas, né? Então, curte, comenta nos perfis das pessoas, começa a trazer um pouquinho do seu conhecimento. Tem tanta gente que está ali naqueles cargos que você tem vontade de ocupar, às vezes a pessoa está já no cargo de liderança, você está começando na carreira, começa interagindo, pergunta, pede dica. Como que você chegou nesse cargo? Eu queria conversar com você, chama para uma conversa. As pessoas, elas são super acessíveis. A gente tem a ideia de que não são, né? Mas elas são super acessíveis. Super. Tem uma brasileira, que é a Marta Gabriel, que ela fala sobre inteligência artificial. Essa mulher aqui no Brasil é uma lenda, gente, mas assim, uma lenda. E ela dá palestras no mundo inteiro, né? E quando eu estava em Portugal, eu fui assistir um evento da APG, e quando eu chego lá, dou de cara com a Marta Gabriel, gente. Pensa eu, totalmente ética. Falei, vou ter que ir lá falar com ela. Vou ter que ir lá falar com ela. Só que olha só a estratégia, gente. Pensa na estratégia. Eu sabia que eu tinha um amigo que conhecia ela, que trabalhou com ela numa universidade, que ela dá aula numa universidade. Eu abri meu LinkedIn correndo, mandei mensagem para ele, falei: olha, tô aqui pertinho da Marta, eu quero ir lá falar com ela. Eu vou dizer que eu sou tua amiga, que ela vai saber que é você. Aí ele pode ir lá, fale meu nome. Gente, eu fui na cara de pau. Fui lá, falei, conversei, ela tirou foto, sabe? Então, assim, as pessoas elas são acessíveis. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente vai estabelecendo essas relações, os, as oportunidades elas surgem. Essa semana eu mandei mensagem para ela, porque uma grande mídia estava querendo fazer entrevista com ela, queria o telefone dela, eu tinha, porque ela me deu o WhatsApp dela, e aí a pessoa, né, tava ali no grupo, né, de Top Voices pedindo, alguém tem o contato da Marta Gabriel? Eu falei, eu tenho, mas me disse o que que você precisa. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, Marta, tem uma pessoa do Valor Econômico que está querendo te entrevistar. Eu posso dar o seu contato? Eu pedi autorização. E ela, nossa, muito obrigada por você ter pedido autorização. Então é isso, a gente vai criando essas relações, gente, são pequenos detalhes, mas o LinkedIn ele proporciona isso. Porque depois desse encontro eu postei a foto, ela comentou, ela agradeceu, e a gente vai criando relações genuínas. Eu e a Sofia, como que a gente se conheceu? No evento há 2 anos atrás. Gente, já tem isso tudo, né? É verdade, passa a Olha só. porteira. Pois é. Então, assim, eu já admirava o trabalho dela, a gente estava como oradora no mesmo evento e agora ela me convidou para estar aqui conversando com vocês. Então, olha só, um relacionamento que veio através de um evento, mas o LinkedIn aproximou. É Porque verdade. se talvez a gente não tivesse no LinkedIn, a gente nunca Não, mais iria se falar. é. Perdeu o contato ele desaparece, ele some.
né? Então, ali a gente tem essa oportunidade de estar se aproximando das pessoas, mantendo essas relações, nutrindo isso. Por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe quem que a gente pode acionar, quem são as pessoas que a gente conhece que trabalham nessas empresas, né? Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, principalmente para a gente manter essa empregabilidade. Então, foi o que a Isabel falou lá no início. Ah, eu estou trabalhando, mas estou olhando, procurando uma coisa melhor. É isso, começa ali a se movimentar no LinkedIn. Comecem a falar com as pessoas, conversa, comenta, traz um pouquinho da sua experiência, da tua trajetória e cria conteúdo, gente, porque criar conteúdo no LinkedIn é o pulo do gato. E muita gente não cria, né? Aqui no Brasil, a taxa de produtores de conteúdo no LinkedIn são 6%. E nós somos o terceiro país com o maior número de usuários no LinkedIn, você imagina. 75 milhões de brasileiros no LinkedIn. E E olha, aí, como tipo, é que assim, é? temos muitos postos brasileiros e pessoas brasileiras a fazerem, e mesmo assim são só 6%, não é? É muito pouco. Exatamente. É muito pouco. E aí, muita gente acaba deixando de produzir conteúdo porque acha assim: ah, eu não sei o que eu vou falar. Ah, tem gente que fala mais sobre esse tema. Ah, eu não tenho tanto conhecimento assim. Tem gente que tem mais anos de experiência. Mas sempre tem alguém que pode aprender com a gente. Sempre tem alguém que a gente pode aprender com essa outra pessoa também. Então, imagina, você hoje está num nível de conhecimento, mas tem alguém que está começando, está no zero. E aí você traz um conteúdo, mesmo que seja um conteúdo que aqui no Brasil a gente chama, né, do conteúdo arroz com feijão, que é o prato, né, o base do Brasil, né, arroz com feijão. Você traz um conteúdo arroz com feijão, mas tem gente que nem sabe que existe esse conteúdo arroz com feijão. E aí você perde a oportunidade de estar construindo ali um posicionamento. Ah, Tícia, eu não tenho ainda experiência, estou começando na área, estou fazendo transição de carreira. Compartilha a jornada, compartilha o aprendizado, mas não postar ali o certificado. Conta o que que você aprendeu naquele curso. O que que você está aprendendo aqui hoje nessa conversa, sabe? Porque tudo pode ser transformado num conteúdo que já mostra que você está em movimento e mantém a sua empregabilidade. Tem um mentorado meu que foi muito interessante, que ele é uma pessoa super discreta. Eu falo que ele é o poço de elegância, gente, que ele é muito chique. E ele dificilmente produz conteúdo sobre qualquer coisa pessoal. Mas ele todo e ele é antropólogo, né? Então você imagina um antropólogo todo serinho e tal, não faz, só faz conteúdo técnico. E aí eu falei para ele, Hugo, você precisa contar a sua trajetória internacional, meu amor. Todo mundo precisa saber que você tem essa trajetória, que você está há anos nessa trajetória internacional. Ele está querendo fazer uma transição ali, mudar de empresa. Pois bem, ele fez ontem, gente. Ontem, o post está fresquinho. Esse post dele tá tomando uma dimensão no LinkedIn que ele já começou a receber vários convites para entrevista. Assim, não tem 24 horas. E ele postou contando a trajetória dele internacional e colocou duas fotos dele há 20 anos atrás e dele hoje. E aí, gente, tá assim, super leve, super bom de ler, gostoso. E no final ele ainda fez assim: olha, ainda dizem que o tempo foi generoso comigo. Gera identificação. As pessoas gostam, as pessoas interagem, as pessoas curtem, comentam, falam: é realmente, o tempo foi generoso com você. Então, isso faz com que o post continue entregando, as pessoas vão comentando e chama a atenção das empresas. Observa, um post dele contando a trajetória. Um post que ele colocou foto pessoal, mas que despertou essa curiosidade e esse interesse. Sim, sim, Gertrudes, eu vou mandar depois para a Sofia a apresentação, tá? E aí vocês podem guardar e já começar já a fazer todo esse movimento. E principalmente, tá? Essa questão da empregabilidade, que você consegue manter ali dentro do LinkedIn, mas não só a empregabilidade, mas a trabalhabilidade,
que hoje, gente, está muito mais interessante do que a empregabilidade. E aí eu quero contar uma coisinha para vocês. Como é que a gente está de tempo? Só para saber se eu tenho mais uns minutinhos aqui, Sofia, me fala. Olha, ainda temos alguns minutinhos. Estamos a 5 minutos, mas podemos esticar aí mais 10. Posso, gente? Está tudo bem? Pode, Posso falar pode. mais 10 minutos aqui? É, um ponto assim legal que quando eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, eu estava numa empresa e eu queria sair dessa empresa, pedir demissão e abrir a minha própria empresa. Então eu comecei produzindo conteúdo no LinkedIn. E o que que aconteceu diante de tudo isso? Essa produção de conteúdo, além de me trazer clientes para minha empresa, e eu consegui, né, depois de um planejamento ali financeiro, estratégico, em 7 meses eu saí da empresa e abri a minha empresa, mas aumentou a minha visibilidade de tal maneira que eu passei a ser fonte de notícia para jornais, para dar entrevistas. Eu me tornei professora no MBA, que era um sonho de criança. Eu sempre quis ser professora. E isso tudo foi através desse posicionamento. Então, assim, convite para dar palestra, convite para estar tá dando aula, convite para dar treinamento em empresas. Tudo isso começou a partir desse posicionamento no LinkedIn. Por quê? Porque ali as pessoas começaram a conhecer muito mais do meu currículo. Elas começaram a me conhecer. Quando eu comecei a falar sobre a minha trajetória, fazer live, começar a participar de eventos dentro do LinkedIn, porque isso tudo aconteceu dentro da pandemia. Eu saí da empresa que eu trabalhava em 2020, uma semana antes de ter o lockdown no Brasil. Então, eu aproveitei toda essa questão da gente estar online para construir esse posicionamento. E a partir desse movimento, eu comecei a ter muitos convites para outras coisas. E aí a importância de nós, como mulheres, não focar só no emprego, e sim em várias possibilidades de trabalho. Porque quando a gente começa a abrir essas possibilidades, né, as pessoas começam a conhecer as outras coisas que a gente faz e a gente não fica presa numa coisa só. Porque se acontecer uma demissão, você tem outras fontes de renda. Então, veja, eu posso dar uma palestra, eu vou dar aula na universidade, eu vou estar dando treinamento para minha empresa, vou ter meus clientes de mentoria, tá tudo certo. Mas se chegar no mês e eu não tiver nenhum cliente de mentoria, tem uma outra fonte de renda ali. E tá tudo bem. A gente não fica no desespero, né? A gente fica ali, ó, vai organizando a vida. Então, é entender isso como mulheres que é importante a gente ter outra fonte de renda. E eu não sei como é que funciona aí, mas aqui no Brasil muitos homens têm uma segunda fonte de renda. Eles têm um emprego, mas eles têm outros trabalhos. Eles têm um comércio, ou eles têm uma lojinha, ou eles têm uma consultoria. É muito comum. E as mulheres não, por conta da sobrecarga e tudo mais. A gente sabe que a mulher é muito mais sobrecarregada, mas começa a olhar para todas essas habilidades que vocês têm e o que que vocês podem transformar isso, ó, em fonte de renda, tá certo? E por último, gente, aqui já estou acabando, tá? Construir essa narrativa para poder alinhar com a vaga, saber contar essa trajetória profissional de vocês, aprender como que você fala para a empresa que você resolve o problema dela, se preparar de forma comportamental para essa entrevista com a RH, com o gestor, né, a parte técnica, mas sempre dando esse match ali com o time. Depois eu troco, boto equipa, tá? E por último, a etapa da negociação salarial, que é muito, muito, muito importante, gente. Eu quero deixar vocês abertos aqui para poder falar. Vocês estão muito quietinhas, eu gosto de gente que fala, viu? Vocês estão tímidas. Falem aí, tirem as dúvidas. E também já deixo o meu contato aqui, canal super aberto. Quem quiser me acionar lá no LinkedIn também, Sofia, fique todas à vontade. A gente pode ir conversando, tirando dúvidas, tá? Vocês fiquem super à vontade aqui, tá bom? Isto aqui no chat já, Tiziana, o teu LinkedIn, o WhatsApp, ficaste. Vou colocar aqui, ó, uma frase aqui boa para vocês, ó, salvar essa frase, que é a frase: construi seu plano, siga todos os dias e logo você vai estar recolocado. Essa frase aqui, gente, é aquela frase que a gente precisa, ó, todo dia ler e reler. Tiro recolocada por conseguir um emprego melhor, por ter outras fontes de renda. Se a gente segue todo dia um pouquinho, né? A gente consegue aí chegar lá.
Eu tenho aqui um QR Code, pode ser? Ó, mas eu vou colocar aqui no chat também. Deixa eu colocar aqui, porque eu nunca lembro, gente, de salvar, mas eu vou botar aqui. Olha, e parabéns, top das 100 influenciadoras de RH do Brasil. Viu? Ah, sim, senhora! Olha que e no Brasil não é fácil, porque há Não. muita concorrência, muitas pessoas a falarem e chegar a este nível, meus parabéns. Ai, obrigada. Isso tudo foi por conta do posicionamento lá no LinkedIn. Olha só que interessante, né? Gente, muito obrigada. Eu amei, 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 amei estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para poder mandar mensagem, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para me acionar, viu? O canal está aberto. Vamos tirar uma foto, gente. Vocês podiam abrir aí essa câmera, hein? O que vocês Eu acho acham? que sim, eu acho que sim. Olha, a Gertrudes abriu aqui, ó, tá vendo? Gente, olha lá a bebida Profíria. Foi ela que desligou, puxou o fio. Ai, gente, é um bebezinho Que muito fofo. fofinha! Ah, tem meses, não é, Porfíria? Não tem ainda um ano. Ai, gente, que saudade. Poxa, a Fernanda tá sem... Gente, meus filhos já estão tudo grande, tá? Meu filho mais velho tem 21 e o mais novo 17. Eu vejo o bebezinho assim e fico babando. Vamos lá, ó. E depois, gente, quem for postar, me marca, tá? Vocês podem postar lá no LinkedIn dizendo que vocês estavam aqui. Marca a PWN, marca a Sofia, me marca, que a gente vai lá e comecem a produzir conteúdo no LinkedIn. Já não deixa essa oportunidade passar, tá bom? É. Você vai tirar? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar meu, Olha, é meu melhor tu celular aqui para fazer tirares, que eu não sou muito boa nisso. Ah, é? Tá. Então, peraí que eu vou fazer um videozinho pra gente postar no Instagram, que eu gosto do Instagram também, gente. Olha. Ah, boa, Vocês estão boa. no Instagram? Estamos todas. Ah, calma aí. Pronto, deixa eu dar o print aqui agora na tela. Ah, tá bom, Silvia. A Silvia mandou mensagem aqui. Vamos lá, gente. Todo mundo sorrindo, lindonas. Pronto. Peraí que eu fechei o olho. Vamos de novo. Foi. Estamos lindas. Amei, gente, estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo convite. Olha, não sei, ninguém falou nada, não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Aqui antes deixamos Pois a é, vocês estão me Ticiane. matando de curiosidade, gente. Pois, ninguém falou nada com a Ticiane. Por favor, um comentário. Gertrude, estás a olhar muito, eu estou a ver que queres falar. Fala, Gertrude. Bem, eu queria primeiro agradecer por essa oportunidade. Parecia até que eu adivinhei, porque eu decidi fazer uma atualização no LinkedIn, por acaso ontem à noite, e Olha só, tá vendo? foi uma bela coincidência. E queria agradecer primeiro pela PWN, né? Pela Sofia, ter escolhido uma proletora com uma linguagem clara e que aborda as nossas necessidades do dia a dia, os desafios que nós temos no mercado profissional. Eu, por exemplo, estou numa fase em que eu estou empregada, mas também estou aberta a novas posições também. E, ao mesmo tempo, quero arriscar a empreender na área do direito, né? E pronto, tem as minhas Ah, dúvidas também. Tem as minhas dúvidas. E realmente foi muito bom, foi muito bom mesmo. E muito obrigada por que essa bom. oportunidade. Ai, fiquei muito feliz por saber disso, Gertrude. Na sexta-feira passada, eu dei uma palestra para a OAB. A OAB aqui no Brasil é a Organização dos Advogados do Brasil.
E foi muito legal, falando sobre inteligência artificial. Eu posso fazer um convite para todo mundo que está aqui? Claro que sim. Ah, que bom. Olha, no dia 18 de julho, eu vou dar um treinamento gratuito sobre o mercado de trabalho. O nome do treinamento é Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. E aí eu falo muito sobre como que a gente, né, olha para as nossas escolhas, como que a gente constrói esse plano de carreira, como que a gente faz para olhar para as nossas inspirações, para os nossos valores, para os nossos hobbies. Eu amo muito esse treinamento, então vou deixar aqui um convite para vocês, quem quiser participar, é só se inscrever. Eu vou mandar o link para a Sofia. Sofia, você compartilha depois com elas Compartilho, o link? compartilho, porque todas estão aqui, são membros da PWN e compartilho tanto a apresentação como o link. E olha, eu já estou lá, Ah, já vou me inscrever. se inscreva, vamos embora. Vai ser no dia 18, e é um evento assim que eu amo fazer. É um webinar gratuito e a gente vai trocar bastante ideia. Vai ser no Zoom também, que eu gosto assim de intimidade. Eu não fico muito confortável. Eu falo pra caramba, gente, mas eu não gosto de live assim, de webinar assim no YouTube, por exemplo. Eu morro de vergonha, porque eu gosto de interação. Entendeu? Aí, se eu fico falando e ninguém fala nada, eu fico nervosa, gente. Vocês têm que conversar comigo. Ai, Combinado? Então, vou mandar para combinado, você, tá combinado. bom? Mandas o link, tudo, nós nos inscrevemos e vamos estar lá todas em peso. E acredito que não só nós, mas mais mulheres vão estar lá. Tá ótimo. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, bom descanso, bom restinho de semana. Obrigada, obrigada, Tiziana. Obrigada por tudo, foi mesmo muito bom. E um beijinho a todas e uma boa semana, não é? Ou bom Obrigada. final de semana, que Beijinho. amanhã já é sexta-feira. Obrigada.